Tem que ligar aqui. Tranquilo, Bussunda? Tranquilaço. Tá esfriando só, né? Ah, só se for aí, né? Aqui já tá bem frio. A casa ainda tá um pouquinho quente, mas... Sim, eu fechei as portas agora em casa por causa disso. Começou a esfriar. Eu saí para regar as plantas e já esfriei. Vamos compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui, Arnaldo. Já apareceu aí para ti, então? Apareceu. Para mim ainda não. Interessante que apareceu, eu não sei compartilhar aqui, cara. Aqui. Que Agora louco apareceu. Isso. O quê? Eu não consegui compartilhar, entendeu? Não apareceu o botão compartilhar. Vou entrar na fanpage aqui, ó. Aí. Agora. Tá aqui todo o tempo, ó. Uhum. Aí, garoto. Agora é oficial, real. Vamos lá, então. O cafezinho já tá pronto. Eu já tive que antecipar meu café hoje. Agora tá tudo postergado aqui em casa. O almoço sai mais tarde, as coisas saem mais tarde. Só o café da manhã continua no mesmo horário, porque eu tô com minhas duas filhas com aula online, né? Então... Aí não tem escapatória. Aí não tem escapatória. Tem horário, daí não tem. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Não Bati o Martelo, o nosso programa ao vivo para o Facebook, para o YouTube e depois também fica disponível em áudio, versão podcast para o Spotify. Eu sou o jornalista Arnaldo Recchia. Comigo, o nosso fiel escudeiro, professor de História, Ederson Bussunda. Tudo bem contigo, Bussunda? Tudo bem, prazer estar aqui, prazer estar nessa ilustre presença do professor Felipe, ex-reitor dessa universidade a quem eu devo tanto. E já que o Bussunda antecipou, o nosso convidado especial do programa é o professor, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, alguém que vai engrandecer o nosso programa e o nosso debate hoje. Professor Felipe Miller, um grande abraço, felizão de estar recebendo o senhor hoje no nosso programa. Como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo, Arnaldo, prazer estar contigo. Bussunda também, prazer. Eu já devo ter cruzado contigo, porque o teu semblante com certeza não me é estranho. Então, prazer estar contigo. E o Arnaldo, quando mandou o WhatsApp me convidando, ele disse, aqui, Arnaldo, não sei o quê, lembra de mim? Eu digo, se é o Recchia, com certeza eu me lembro, porque não veio a foto do WhatsApp dele, nem aparece ele, então é um prazerzão estar contigo, estar com vocês. Foram muitos anos de boa convivência com o Arnaldo dentro da comunicação da universidade, quando ele trabalhava ali. Sempre foi um cara muito incisivo nos seus comentários, gostava muito do jornalismo, depois trilhou outros caminhos que nós estávamos conversando ali em off, e agora está voltando um pouco nessa inquietação que nos é comum. Eu acho que todas as pessoas que têm um pouco de senso crítico hoje têm essa inquietação. E é muito bom também falar com o professor de História que, eu não sei se tu sabe, Bussunda, mas minha mãe foi professora aí do curso de História da UFSM, foi minha professora de História na época 6ª série primária, e talvez tenha sido uma das pessoas que me ajudou a ter esse pensamento crítico numa época de ditadura militar, né? Porque era um momento difícil da gente conseguir construir um pensamento crítico dentro da escola, né? Porque eu passei a minha escola durante um período de ditadura militar com algumas literaturas bem difíceis de formar uma mentalidade um pouquinho mais aberta. E aí, tendo essa pessoa em casa, eu consegui, talvez, poder ter uma visão um pouco melhor da história, principalmente história do Brasil,
dentro daquele período, né? Porque era muito difícil se discutir certas coisas fora de casa, né? E ter essa pessoa que estudava isso e poder discutir essas coisas, pelo menos em casa, me trouxe algumas benesses na minha formação como cidadão. Legal, professor. Essa sua abordagem ela é um pouco o editorial do projeto deste programa. Que a gente percebeu em algum dado momento que estava difícil discutir, estava difícil debater, sem partir para uma tacanheza, né, uma mesquinharia de argumentos quando eles existiam. Então nós propomos a ideia desse programa de um modo que a gente pudesse falar abertamente sobre as coisas, divergir, crescer a partir do debate, e quando as pessoas participam conosco, também a gente traz essas reflexões, assim, é um momento importante. Então, para quem está chegando agora, o professor Felipe Miller, professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, e também foi vice-reitor e reitor da nossa UFSM. Quando eu falo nossa, é quando eu me refiro a uma universidade de ensino público, gratuito e de qualidade. Entre 2009 e 2013, né, professor? E em um outro podcast, o Bussunda e eu, a gente falou sobre os projetos da educação, enquanto Ministério da Educação sempre foram pequenos ou discretos, e talvez o único asterisco desse processo todo foi justamente o período que o senhor participou tanto como vice-reitor quanto reitor, que foi quando as universidades públicas tiveram um pouco de vicejo, vamos chamar assim. Como é que o senhor analisa o processo da educação pública no Brasil, de uma maneira mais ampla, assim, ao longo de todo o processo? Qual é a sua visão a respeito? Bom, se a gente for falar de hoje, eu estou esperando ainda alguma coisa que possa vir desse governo. Nós temos já quase 18 meses de governo, vamos para, acho que, eu já estou quase perdendo a conta do número de ministros da educação, né? Porque é o quarto. É quarto, mas já teve alguns interinos, então a gente fica assim, e não tivemos nenhum projeto de educação para o país, né? Em nenhum nível, né? Nem ensino superior, nem educação básica, ou seja, nós não temos projeto de educação para esse país. Então a gente fica esperando, inclusive, que o próprio Fundo de Educação Básica tenha que ser votado e proposto pelo Congresso Nacional. E um projeto de governo venha através do Ministério da Economia e não do Ministério da Educação. Então, é a total inversão de valores dentro desse país, em termos de educação, desse governo, que nos leva, e volto a dizer, sem nenhuma crítica político-partidária e sem nenhum proselitismo partidário, longe disso, porque eu sempre disse que meu partido durante a universidade era o FSM. Isso, quem me conhece sabe disso, que as pessoas me perguntavam, por que tu fala com o deputado A, B ou C? Eu digo, falo com o deputado A, B ou C, porque são os deputados que representam a nossa região, a nossa cidade. E é só por isso que falo com eles, né? E falaria com qualquer outro se representassem a nossa região, a nossa cidade, que é os que podem fazer o bem para a nossa instituição. E se a gente for olhar em termos de educação pública brasileira, ela teve realmente um período que, eu posso dizer assim, desde do Fernando Henrique, eu não posso tirar o Fernando Henrique fora disso, porque dentro do governo Fernando Henrique foi quando se tentou acabar com as universidades públicas brasileiras. Foi onde, através do ministro Paulo Renato, se tentou fazer os centros de excelência, se tentou, vamos dizer assim, criar aquela ideia de colegiões, minimizar o papel do Estado nas universidades públicas brasileiras. E eu acho que, se fosse olhar
isso no decorrer do tempo, viu que teria sido um grande equívoco, né? E aí houve uma grande reação da academia brasileira que mostrou que isso não poderia ser feito num país das dimensões do nosso e da realidade econômica do nosso país. E aí houve todo um processo de reação dentro das universidades brasileiras e da própria sociedade que compreendeu o papel das universidades públicas brasileiras, e logo depois veio o governo do PT, no caso do Lula, que foi um grande projeto para as universidades públicas brasileiras. E aí, volto a dizer, não tenho nenhuma paixão pela pessoa do Lula, acho que foram diversos equívocos do Partido dos Trabalhadores, acho que não é esse o momento de nós discutirmos isso. Agora, como projeto de educação para as universidades públicas brasileiras, foi o grande projeto em todos os níveis de existência das universidades. Nós saímos de 30 universidades brasileiras de grande porte para quase 60 universidades, né? A Universidade Federal de Santa Maria saiu de 15 mil alunos para 30 mil alunos, né? E isso aconteceu com quase todas as universidades brasileiras, quase todas elas cresceram em termos de número de matrículas pelo menos 30%, e isso para o nosso país era muito importante. Nós tínhamos um processo assim de muita carência de vagas no ensino superior. Nós tínhamos em torno de só 12% dos jovens entre 18 a 24 anos matriculados no ensino superior. Então nós tínhamos uma necessidade de número de matrículas. Não vamos falar em termos de qualidade nesse momento. Nós precisávamos de quantidade de matrícula, né? Então eu acho que esse foi um primeiro ponto onde nós crescemos o sistema e houve recursos tanto financeiros quanto humanos para que esse crescimento tivesse. E claro que nós esperávamos o quê? Esperávamos uma continuidade de projeto, que isso não fosse um projeto simplesmente de governo, fosse um projeto de Estado, onde um segundo momento fosse a consolidação desse projeto com um aporte de qualidade em todo o sistema. Se faz, então, um crescimento em termos de quantidade e depois se faz um crescimento em termos de qualidade no sistema, onde se faria, né, o ajuste fino, né, que seria, bom, isso funcionou, isso não funcionou, né, esse curso tem que ser melhorado aqui, acolá, a quantidade de cursos, vamos dizer assim, de direito está exacerbada, vamos fundir aqui, fundir acolá, ou seja, se faria essa segunda fase, que seria a questão, então, do ajuste fino desse projeto, e que aí não houve isso, né? Entrou o governo Dilma e ela teve aquele projeto de Ciências Sem Fronteiras, que basicamente foi um projeto audacioso, mas sem um direcionamento mais focado naquilo que deveria ser, né? Foi muito dinheiro com pouca eficácia, no meu ponto de vista. Ele era necessário, mas a forma como ele foi aplicado foi, no meu ponto de vista, não tão eficiente quanto deveria, porque eles foram pouco úteis para que os alunos realmente fizessem, porque muitos alunos saíam já no final da sua graduação e quando entravam nas universidades, principalmente europeias, eles tinham dificuldade de fazer disciplinas, porque as universidades europeias, com o Pacto de Bolonha, elas têm aquele sistema de que a graduação, ela tem uma graduação curta, de 3 anos, depois já consideram mestrados e doutorados, e aí as disciplinas que eles poderiam fazer já eram disciplinas de pós-graduação lá, então as disciplinas que eram consideradas de graduação, eles já tinham cumprido aqui, então eles iam para lá, acabavam podendo só fazer cursos que eles já tinham feito. Então o real
aprendizado que eles poderiam ter nessa experiência do exterior, ele acabou sendo só um aprendizado de experiência internacional, mas não efetivamente um aprendizado de conteúdo. Então foi um projeto que foi muito, eu acho que foi feito muito rapidamente para ser implantado, e aí ele teve pouco tempo para ser lapidado. Apesar de que na pós-graduação e os efeitos assim para docentes de nível de pós-graduação e as experiências de pós-doutorado, etc., foram muito boas, né? Mas eu acho que agora o que a gente está vendo é, de novo, trevas no ensino superior público brasileiro, porque são coisas que foram feitas uma reforma da Previdência, onde todo o serviço público brasileiro foi tratado como algoz, né, ou como culpado de todos os déficits. Isso causou uma depressão coletiva, né? Eu acho que todo mundo ficou muito desestimulado no serviço público, né? Aí entra uma situação onde não existe mais perspectiva nenhuma de reajuste salarial, de boas condições de trabalho, de melhorias nas condições totais das coisas, né? Então, o que a gente está vendo assim uma falta de estímulo total dentro da academia, vamos dizer assim. As pessoas estão estupefatas, estão com muito pouco poder de reação, e a gente está com muita dificuldade disso tudo. E daí, somado a tudo isso, vem toda essa situação da pandemia, onde as pessoas também, muitas delas, estão sem poder de reação e sem saber como agir, né? Porque como é que tu vai reagir dentro desse processo? Porque a tua ponta, né, a ponta como a gente está aqui conversando, eu sei como é que está o meu lado, eu sei a máquina que eu tenho em casa, a minha conexão de rede. Agora, como é que está o outro lado do meu aluno? Eu não sei como é que ele está, né? A minha turma de pós-graduação, os meus alunos, eu tenho 100% deles na minha mão. Agora, os meus alunos de graduação, 50% eu consigo contato, 30% eu consigo interação próxima e tenho forma de ele andar para frente, dele assistir a aula e assimilar o conteúdo, e os outros 50% eu não sei o que está acontecendo com ele, porque eles não entram em contato comigo. E são alunos de engenharia da computação, que com certeza leem e-mail, que com certeza têm acesso à internet onde tiverem. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe se eles estão com saúde, não sabe se eles simplesmente chegaram e disseram, não, eu vou esperar primeiro que a universidade tome uma atitude, que a universidade dê um norte, dê um caminho. Então, assim, tá muito difícil a situação da universidade pública brasileira. E aí, com todo o discurso da autonomia, né, nós ficamos num processo onde, uma cancela o semestre, uma cancela o ano, depois vai começar só ano que vem, a outra dá férias coletiva, a outra dá isso, a outra daquilo. Então, nós ficamos num processo que a gente não sabe como agir. Essa semana mesmo, nós tivemos uma reunião do Conselho de Curadores, que é um dos conselhos que o último reitor ainda faz parte, então é uma atividade administrativa que eu ainda faço parte. E aí eu disse para o reitor atual, eu digo, olha, professor, eu realmente acho que a gente está num período complicado de administrar a universidade, mas uma decisão precisa ser tomada. Precisa dizer o que nós vamos fazer com esse semestre e o que nós vamos fazer com o semestre seguinte. E depois se trata todas as outras situações especiais como exceção. Porque senão, quem está matriculado não sabe o que fazer. Quem está entrando no segundo semestre, que passou numa segunda turma, não sabe o que fazer. Quem quer se matricular e se formar no final do ano,
não sabe o que fazer. Quem quer se formar agora no meio do ano não sabe o que fazer. Então nós precisamos dizer o que eles podem esperar. Né? E assim, desculpa que eu tô há muito tempo sem falar, então a gente fica isolado, aí quando tem a oportunidade de falar com alguém, fica falando bastante. Então, vocês podem me cortar a hora que quiserem. Aqui é o lugar. Bussunda, deixa só eu te propor uma reflexão, porque a minha pergunta, o guarda-chuva da minha pergunta é o seguinte: por que as instituições públicas de ensino são tão mal vistas sobretudo nesse momento mais recente? Tá? E aí eu vou te perguntar o seguinte: o professor Miller trouxe aquele período de crescimento ali entre 2008, 2007, que foi a expansão do ensino público. E aí eu vou levantar uma hipótese, tá? Porque quando o Estado incentiva o crescimento do ensino público, sobretudo na questão do ensino superior, o que vem a reboque? Vem o crescimento das cidades onde esse ensino chega, tá? Vem também uma melhoria no acesso ao ensino superior privado, porque a universidade privada, quando vê um centro universitário público chegando ali, ele precisa melhorar a questão de custo-benefício, ou seja, melhora o acesso para esse aluno. Se ele não consegue no ensino público, ele vai ter a possibilidade de ter acesso ao ensino privado, porque a relação de grana fica melhor. A qualidade desse ensino também, porque quando a gente está falando de provocação do Estado, acaba fomentando o mercado. Ou seja, eu não consigo ver, aí pode ser uma limitação minha, tá? Eu não consigo ver prejuízos para o Brasil quando você fala em expansão do ensino superior público. Por que nós temos visto tanto torcer de nariz para esse assunto? Afora, Arnaldo, que eu pensei aqui no seguinte também, ó, não vem só o investimento nesses últimos anos aí na educação pública, né? Foi criado o ProUni, né? Que é para injeção de dinheiro no ensino privado também, superior. O FIES, que agora está desmontado, mas o FIES basicamente também incentivando o crescimento do ensino superior privado. Então, a gente estava tendo um crescimento muito grande, tanto da educação pública, né, na expansão, a FSM com os campi, né, ampliando, Frederico, Palmeira, e a gente via a UBRA chegando em Santa Maria, a UFN ampliando os cursos, né, agora há poucos anos incrementou mais um curso de medicina, então a gente via todo um processo de crescimento. E realmente é uma coisa que até eu estava inquieta aqui, querendo perguntar para o professor Felipe. Eu vou mais perguntar do que dar a minha opinião, tá, Arnaldo? Eu tenho uma coisa no meio disso tudo que me incomoda, que o FHC, por exemplo, a gente sabe que ele tinha uma visão dentro do seu governo, não a pessoa FHC, mas o governo, né, que a gente sempre fala, e sempre... Eu gosto muito dessa ideia de sem apego de paixão por partido A ou B, né, tentando entender, porque, por exemplo, quando o professor Felipe falou que no governo Lula houve investimento, já tem gente aí na internet taxando ele de comunista, né? É um fenômeno que a gente está vivenciando agora, que é horrível, né? Que a gente tem, se você não é A, você é B, e não tem o meio termo, não pode fazer uma análise. Mas o FHC, ele, na época lá, reduziu bastante investimento, etc. Tinha um caminho para privatização do ensino superior. Mas o FHC, ele não fazia esses ataques grosseiros ao ensino superior através do discurso também. Isso me incomoda bastante, professor. Eu não sei se... Eu entrei na UFSM para fazer a graduação em 99, voltei em 2015 para fazer o mestrado e não encontrei as plantações de maconha e não encontrei as aulas de orgia que os ministros da educação estão falando. Professor, tirando a brincadeira, como é que o senhor enxerga esse ataque grosseiro, porque é baseado em fake news, né? O ministro Weintraub, ele chegou a afirmar, né? Ele foi e viu plantações de maconha nas universidades.
essa desqualificação do discurso, dizer que a universidade é para balbúrdia, além de toda a falta de projeto que o senhor demonstrou, né? Não temos um projeto de educação. Além disso, tem um discurso grosseiro atacando a educação. Como é que nós vamos conseguir reverter? Porque a parte da população ela passou a acreditar, sim, que a universidade é um antro, que a universidade é uma balbúrdia, né? E a gente pode perceber pelas manifestações de redes sociais que tem pessoas atacando a universidade. Quando vem o azar, vou falar, o Luciano Hang em Santa Maria, investir na cidade, etc. Ele não precisava ter vindo aqui falar mal da nossa universidade, que é, inclusive, uma injeção de dinheiro para a cidade, movimento comércio, e ajudaria a própria empresa dele, né? Como é que o senhor vê essa narrativa, esse discurso, além da falta de políticas, uma narrativa grosseira contra a universidade pública? Bom, me surpreende que tinha gente formada pela nossa universidade ouvindo ele e não reagiram a isso, né? Segundo, eu não compro nas lojas dele de forma nenhuma, né? Porque eu acho que é uma maneira que eu posso, como cidadão, de protestar contra isso. Então, para mim, as lojas dele vão viver as moscas na minha cidade, em qualquer lugar, né? Segundo, a única forma que nós temos para combater fake news é mostrando serviço, infelizmente. Eu sou um cara que a minha vida toda, a única fase que eu tive fora de escola pública foi na época no meu segundo grau, que hoje é o ensino médio, que eu fiz na escola marista. Mas eu fiz meu primeiro grau, meu ensino fundamental, no Instituto de Educação Olavo Bilac, uma escola estadual, né? E fiz minha universidade na Universidade Federal de Santa Maria, e depois fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp, na Estadual de Campinas. E eu, até num período de juventude, gostaria de ter passado por todo esse processo que então foi anunciado por esse governo, né? E eu nunca passei por isso e nem vi isso, né? Qual é o jovem que não gostaria de ter passado por tudo isso, né? Nunca consegui isso, né? Não, esse comentário, professor, gera até confusão nos casamentos. Muito. Eu sou egresso da Federal de Santa Maria, minha esposa não. Ela é egressa de outra universidade não pública. E aí vem esse comentário que, não, os alunos das públicas, das federais, orgia para lá e para cá. A minha esposa me perguntou assim, como assim, seu Arnaldo? Eu disse, não era da minha isso. Muito pelo contrário. Eu acho que quem passou por uma universidade pública sabe que talvez seja uma das universidades mais exigentes que tem. Tanto é que até hoje são as universidades com maior qualidade dentro do nosso país. Então, se tivesse toda essa onda que se coloca, com certeza não seriam, né, não teriam toda essa qualidade que tem. O que se coloca é muito estereótipo, né, porque a gente tem hoje o estereótipo muito complicado que se criou dos nossos movimentos representativos de classe. E isso é uma dificuldade que a gente tem, porque no momento que se partidarizou os movimentos representativos de classe, se criou esse estereótipo, tanto nos movimentos sindicais quanto nos movimentos estudantis. Então, essa estereotipação e a partidarização dos movimentos representativos de classe fizeram com que se vinculassem esses movimentos a partidos políticos, e aí se criou exatamente a mesma radicalização e polarização que se criou nas eleições, tanto municipais, estaduais e federais, se trouxe para dentro das universidades, né? Então, essas minorias que também estão dentro dos movimentos representativos de classe, né, que seja o movimento docente, o movimento
dos servidores técnico-administrativos quanto do movimento estudantil se leva para esses outros movimentos. Então, infelizmente, é o que a gente está sofrendo hoje, né, que são os movimentos que se representam as categorias, mas que não representam as maiorias dentro da universidade. E aí nós estamos sofrendo esse processo, porque as pessoas não querem trabalhar pelo coletivo, né? E quem trabalha pelo coletivo está representando um partido político que muitas vezes não representa o interesse da grande maioria. E aí são partidos que têm dificuldade de inserção e muitas vezes são esses partidos com um radicalismo maior no discurso. E aí dificultam essa inserção, vamos dizer assim, no diálogo. Talvez esse seja o grande problema da universidade pública e da representatividade. Agora, essa situação, eu acho que enquanto as pessoas não aprenderem a discutir política, não como uma discussão apaixonada, e sim como uma discussão onde se pode ter argumento e contra-argumento, e aí o Bussunda pode compreender isso como história, né? No momento que a gente entender que eu posso discordar de ti até o fim, certo? E ouvir teu argumento sem brigar contigo, certo? E aí nós vamos ter uma discussão democrática civilizada, né? Agora, no momento em que, se eu discordo de ti, como eu digo, eu sou vermelho e petista, roxo e comunista, né? Aí nós não vamos viver numa situação complicadíssima, porque eu discordo veementemente da política implementada por esse governo federal. Agora, nem por isso eu me sinto no direito de dizer que eu sou hoje comunista. Agora, eu não posso admitir dentro de um governo federal que eu não tenha uma política educacional para o ensino superior. É uma situação onde eu dirigi uma instituição de ensino superior e hoje eu me pergunto qual é o rumo que eu vou ter para a pesquisa no nosso país, que é o que eu estou atuando hoje. Eu não sei. Qual é o rumo que eu vou ter para a educação superior no nosso país? Não sei. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional hoje. Se a gente pergunta como vai ser direcionado as publicações científicas no nosso país, em termos de apoio para as revistas publicadas pelas sociedades brasileiras, não sei. Então, ou seja, não existe uma política nacional, nem para CNPq, CAPES, FINEP. Como é que a gente vai atuar? Eu tenho críticas veementes contra esse governo. E, se eu critico abertamente, eu sou taxado de comunista. Não posso aceitar isso. Eu quero ter o direito, sim, de, num país democrático, criticar. Como eu vou defender o direito deles criticarem também? Agora, me deixem eu falar. É isso que eu quero. Eu vou fazer uma brincadeira que o Bussunda adora, porque ele se diz sempre mais confortável quando ele pode debater sobre assuntos 10 anos para trás. Então eu vou fazer essa reflexão para o ano de 2010, professor Felipe. O ano de 2010 foi publicada uma série de artigos no jornal Diário de Santa Maria, criticando de maneira incisiva a expansão da Universidade Federal de Santa Maria, em especial as unidades de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, e também um pouco a gestão que a UFSM fazia à época no início da Unipampa, na fronteira do Rio Grande do Sul. E aqueles artigos, assinados por uma figura pública de Santa Maria, inclusive até hoje ocupa cargos de prestígio na cidade, atacava de uma maneira até pessoal a figura do reitor, né, da UFSM, que era o senhor à época, e ele questionava, a frase era a seguinte:
a UFSM fica gastando o dinheiro que era para ser para Santa Maria em campus, ainda escrevi errado, deficitários, caindo aos pedaços, sem utilidade nenhuma para a nossa cidade. E ele fazia, e esse artigo ele seguia nessa linha de raciocínio e tal. E bem naquele ano saíram os primeiros resultados do ENAD, daqueles cursos que foram implementados pela UFSM fora da cidade de Santa Maria. Eu fiz um trabalho simples que todo repórter deve fazer. Checagem, o nome disso, checagem. Eu fui lá, peguei os resultados do ENAD, daqueles cursos de Palmeira, das Missões, Frederico Westphalen, e comparei o resultado do ENAD dos cursos irmãos na matriz, ou seja, ali no campus em Santa Maria. E todos, professor Felipe, todos os novos cursos tiveram resultados melhores que os cursos da matriz. Eu levei isso para a televisão e este ilustre rapaz que assinava esses artigos se ofendeu porque eu estava mitigando a inteligência dele e tal. Mas o artigo anterior em que ele dizia que o reitor da universidade estava, aspas, desviando o recurso da cidade para outros lugares, estava tudo certo. É esse poder de crítica que eu queria entender, que está defasado na minha cabeça faz 10 anos. Não é de agora essa leitura de xingar e falar conforme eu discordo e tal. Falta substância, já diria minha afinada avó, para poder debater uma coisa dessas e falar algo desse sentido. Como é que o senhor viu esse cenário 10 anos passados, que está posto, né, professor? Estava errado aquele artigo, sem dúvida nenhuma. O senhor não foi candidato a prefeito, o senhor não foi candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, e tanto o campus de Palmeira quanto de Frederico decolaram. A Unipampa decolou sozinha. Como é que o senhor vê isso 10 anos depois? Bom, Arnaldo, primeiro que eu sempre digo, eu nunca fui um ser político. Essas pessoas eram seres políticos, tanto é que quando me candidatei à reeleição à Universidade Federal de Santa Maria, por não ser um ser político, eu perdi a eleição porque esses mesmos seres políticos que assinaram esses artigos estavam articulando coisas lá. E esses mesmos seres políticos foram seres que me cobraram por muito tempo a manutenção do vestibular da universidade em janeiro, né? Coisas que eu digo, gente... Eu fui o único a defender isso. O governo vem cobrando não a manutenção do vestibular em janeiro, mas ele vem cobrando a extinção do vestibular. Eu venho dizendo que eu estou mantendo o vestibular porque nós temos um programa dentro da universidade que era um programa espetacular, que era o Programa Especial de Ingresso, né, o PEIS, que era um programa muito interessante porque ele fazia uma parceria com as escolas, ele tinha uma situação muito interessante de parceria no sentido de melhoria nos conteúdos, de inserção nas escolas, né, em termos de melhoria no seu processo de ensino-aprendizagem. Ele tinha uma forma de trabalhar junto com as escolas de ensino fundamental e médio desde o começo, e isso fazia com que a qualidade do ensino, principalmente o ensino médio na nossa cidade, fosse muito, a cidade e região, né, fosse muito superior ao que é hoje, né? E isso tudo eu dizia, olha, com esse argumento de nós termos o PEIS, nós temos a possibilidade de manter o nosso vestibular. E aí a proposta era, então, integrar o vestibular com o PEIS, trazer tudo para dezembro e fazer uma prova só, continuar com o regime seriado, né, fazer as coisas. E coloquei isso, nós conseguimos fazer essa integração, tirando a prova de janeiro, trazendo para dezembro, junto com a aplicação do PEIS, e com isso nós tínhamos a possibilidade de manter o vestibular, entre aspas, né, o vestibular integrado com o PEIS, mas manter um esquema próprio de ingresso, né?
E isso foi outro alvo de críticas, etc. Quer dizer, as pessoas não entendem planejamento a longo prazo na nossa cidade. Eu sempre digo que o brasileiro, e principalmente o santamarense, principalmente as almas pensantes da nossa cidade, muitos deles, né, planejam hoje como é que limpa a cagada que fizeram ontem. Desculpe o termo, mas é forte, mas é um pouco isso, assim. Então, eu realmente tenho muitos deles que eu sublimo, porque se a gente entra numa discussão, em duas, três vezes eu respondi artigos, então eu preferi sublimar, porque eles se perdem no tempo e esse argumento se perde com trabalho. Então eu preferi trabalhar, fazer as coisas funcionarem, e hoje está aí. E realmente a gente, quando trabalha, não espera reconhecimento, Arnaldo. Porque quando a gente faz as coisas, se a gente esperasse reconhecimento e esperasse que as pessoas fizessem isso, eu já estava deprimido, morto e enterrado. Então eu fiz o que a minha consciência achava que era correto. Eu acho que isso, quando a gente é investido num cargo público, se a gente faz isso, é o que se espera. Então hoje eu durmo tranquilo, tenho minhas contas de 12 anos em cargos públicos, ordenador de despesa aprovadas, não fiquei rico, não tenho conta na Suíça, né? Tenho uma conta na Inglaterra, da época que eu fiz meu pós-doutorado lá, e aí recebi um aluguel da minha casa de volta, e aí precisava ter uma conta para receber, porque só podia ser débito em conta, e está lá ainda até hoje, porque eu não consegui trazer de volta o dinheiro. Então tenho 700 libras na minha conta lá, que eu não sei quando é que eu vou voltar na Inglaterra para poder gastar esse dinheiro. E agora está cada vez mais difícil, porque com o Brexit ainda ficou mais difícil de voltar lá para a Inglaterra. Então, assim, tem coisas que é muito complicado essa situação, quando a mesquinharia, as pessoas não olham o coletivo, elas olham só o seu lado. E é muito o que está acontecendo hoje, até a gente vê os exemplos nessa própria pandemia. As pessoas não estão vendo o coletivo. Elas olham, não, eu tenho que abrir o comércio porque eu preciso ganhar dinheiro. Agora ela não está vendo que, se ela abrir o comércio, ela pode infectar todas as pessoas, pode morrer um monte de gente, ela pode ficar sem o cliente dela amanhã. Ou pode ser que ela se infecte e não tenha um leito hospitalar para ela ir. Então, é um pouco isso. E aí as pessoas dizem, mas atrasaram a pandemia aqui em Santa Maria para o inverno e agora os hospitais estão lotados. Não, cara. Fizeram o que era certo. E a gente não tem uma vacina, é uma situação pandêmica. Se a gente não atrasar isso, os hospitais vão ficar superlotados, vai ficar... Então, assim, Arnaldo, 10 anos atrás continua a mesma coisa, as pessoas que estão mandando na comunicação na nossa cidade são as mesmas. Então, assim, é muito isso. A gente não está ainda preparado para ser um país desenvolvido, né? A gente é uma mentalidade onde nós somos escravagistas ainda, nós somos um país onde a gente não admite que uma classe possa subir e ascender socialmente. A gente não tem essa percepção de que no momento em que as classes C e D começam a ascender socialmente, eu vou ter mais dificuldade de encontrar um empregado, e aí eu vou ter que começar a fazer aqueles serviços que às vezes eu contratava pessoas, e isso é o natural. Agora, quando eu vou para o exterior, o que eu vejo filmes no exterior que as pessoas fazem isso, eu acho bonito. Por que eu não gosto de fazer e não fico feliz que as pessoas estão ascendendo socialmente? Não, aí eu tenho que eleger um cara de extrema direita para acabar com esses privilégios, para eu continuar tendo esses, entre aspas, privilégios. Então, gente, é um ciclo que eu não gosto desse país. Infelizmente, é um ciclo que a gente vem passando de novo por causa disso.
E é essa mesma mesquinharia que tu citasse nesses artigos, que são as pessoas que vêm mandando no pensamento e que vêm manipulando essas informações da universidade, mas que volta e meia procuram a universidade para isso. E aí eu dou um exemplo bem simples, assim, ó, que eu passei na minha família, agora há pouco tempo, né, que foi um tio emprestado meu, casado com a tia minha, que é um daqueles chatos da família, né? Mas assim, ele veio no aniversário de 15 anos da minha filha, aí no meio do aniversário ele falou assim, você quer porque... Mas tu é daqueles que ia nas balbúrdias, né? Fumava uma maconhinha, né? Naquelas coisas. Eu digo, cara, mas tu falando isso, cara... Não, mas não é. Nem em Campinas lá, tu não foi naqueles negócios lá, naquelas balbúrdias. Cara, para com isso. Né? Eu digo, olha, tia, eu nem vou te responder, tia, porque é tão absurdo isso que tu tá falando, e tu tá sendo tão grosseiro e tão chato, que eu só vou te dizer uma coisa. O teu filho fez uma universidade privada, mas na hora que ele estava há 7 anos já, tu pagando a universidade, ele tinha feito um dos cursos de computação, estava 7 anos pagando a universidade privada, com quem tu veio conversar para formar o teu filho? Tu veio conversar comigo, para eu trazer ele para perto, arrumar um trabalho de graduação e formar teu filho. E quem é que fez? Ele fez todo o trabalho de graduação com ele, arrumou as coisas para ele, entregou um trabalho de graduação pronto para o orientador dele lá na universidade privada, porque eu não podia orientar lá, para ele se formar. Então, cara, fica quieto, não me enche o saco na festa de aniversário da minha filha e vota em quem tu quiser. É um pouco isso. Essa é a situação, que as pessoas são tão mal informadas e esquecem tão rápido das coisas, né, que é o que a gente sofre. Então, assim, aí eu acho que ele ficou com tanta vergonha que parou de falar, né, porque é muito isso, é a falta de memória e um pouco dessa situação que a gente vive de uma mídia que manipula tão fortemente o pensamento das pessoas que por mais que tu conheça aquela história, ela facilmente é esquecida e tu começa a achar que a realidade é outra. Então, essa pessoa que te procurou e te achou que tu tinha capacidade para formar o filho dele, era mesmo que dali a pouco estava te achando que tu era um maconheiro que fazia orgia. Então, assim, olha o contrassenso que é que tu precisa chamar a pessoa à realidade para que ela caia no bom senso. Chama de volta para a Terra, que não é plano, para as pessoas. E assim... Sabe que o Arnaldo tinha voltado em 2010 e por causa dos artigos, né, criticando o senhor na reitoria, a expansão da UFSM, e eu voltei a 2010 pensando, como em 2010 eu acho que por ver o que estava acontecendo, principalmente de expansão do ensino superior, como eu era mais otimista. Eu tinha uma perspectiva do futuro há 10 anos, assim, ó, muito distinta da que eu tenho hoje. Parece que, assim, ó, de uns 4, 5 anos, talvez, para cá, parece que se abriu o chão e eu, particularmente, me sinto confortável e não consigo ver um futuro bom para o nosso país. Acho que isso passa muito pela questão da educação, mas passa por várias questões aí que têm acontecido, desde essas manipulações grosseiras que levam a pensar que o sujeito que estudou na universidade pública é da balbúrdia, não sei o quê, ou que leva a crer que qualquer coisa pública é ruim, é danosa, que leva as pessoas a criticarem o SUS, o maior programa de saúde do mundo, e
possivelmente agora, quando tiver a vacina, tomara que venha de uma vez, vai ser o SUS no Brasil que vai distribuir. Só que as pessoas estão todo dia martelando, falando da universidade pública, da escola pública, do sistema de saúde público, e há 10 anos eu tinha a impressão que não era tão grave isso. Porque parece que as pessoas... o eu que estava iludido estava enxergando que todo mundo era mais otimista um pouco e de repente o pessoal desistiu, porque eu estou desiludido. Eu não sei vocês, como é que vocês, professor Felipe, Arnaldo, vocês também estão comigo nessa desilusão? 10 anos atrás vocês eram mais otimistas? Deixar para o professor Felipe, que é o convidado. Eu acho que com certeza nós estávamos muito mais otimistas, tanto é que, volto a dizer, a gente trabalhou muito para isso, nós trabalhamos muito para que essas coisas acontecessem. Volto a dizer, nós tínhamos uma expectativa de que, né, vamos expandir quantidade naquele primeiro momento, e depois a ideia era nós trabalharmos fortemente na qualidade, né? Claro que tendo condições para isso, né? Não se faz nada sem, eu sempre dizia, sem recursos financeiros, recurso humano, né? E eu dizia para essas pessoas que criticavam, eu digo, olha, todos os recursos que estão vindo são recursos que não viriam para a universidade, são recursos que estão sendo carimbados para essa expansão. E como é que eu não vou expandir? Eu digo, se me dão dinheiro para construir uma casinha de cachorro, para ensinar o cachorro, para adestrar o cachorro, eu vou construir uma casinha de cachorro para adestrar o cachorro. Óbvio que qualquer escola que me derem dinheiro para fazer, eu vou fazer. Pelo amor de Deus. É contrassenso não fazer isso. Então... Inclusive, eu sugiro para todos que assistirem, ouvirem esse programa, para vocês dois, se não fizeram ou façam, visitem o campus da Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Westphalen hoje e vejam o tamanho e a beleza daquilo lá, como que está. Tudo bem, começou exatamente assim como o professor Felipe falou, com uma sala emprestada do colégio agrícola, não tinha estrada, não tinha acesso, era uma novela, a prefeitura não queria nem ajudar com nada, quando muito conseguiram um ônibus velho lá para levar os alunos. Foi uma guerra, uma batalha, um negócio surreal, assim, não parece um país civilizado o que aconteceu no processo de implantação. Talvez não tenha sido muito diferente nos anos 60 com o início da Federal, né, em Santa Maria. Entretanto, hoje, você vê o que tem lá, o patrimônio intelectual, que aquela máquina de produção de ciência que tem lá hoje, numa cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, sabe? Então, assim, ó, esse processo, ele precisa ser louvado quantas vezes forem necessárias. E nesses últimos minutos agora, professores, já que eu falei a palavrinha louvado, eu quero tentar entender uma coisa. O Bussunda, que é historiador, a gente já bateu um papo sobre isso. Eu acho que as religiões, elas são muito importantes para tudo. Elas podem servir como alento até nesse processo hoje de pandemia, que a gente está falando de ansiedade, depressão, baixa autoestima, falta de confiança. A religião, você ter fé, ela pode ser útil nesse processo para enfrentamento de todas essas situações adversas relativas à saúde mental. Entretanto, eu queria entender por que, de acho, é necessário fazer essa colagem de religião com ações públicas de desenvolvimento, sejam elas na área da justiça ou agora, como a gente tem falado, na área da educação. Por que eu preciso de um ministro da educação e um projeto da educação terrivelmente evangélico? Qual é a ligação de uma coisa com a outra? Eu gostaria que alguém me explicasse. Vou deixar para vocês essa. Eu vou começar dando um pitaco baseado no que o professor Felipe falou antes. A gente vive num país que não rompeu as estruturas coloniais ainda. Então, o nosso país, ele foi... Primeiro, assim, ó, esse é um problema grave do Brasil, né? A gente foi concebido para atender o exterior, com a plantation. A gente foi concebido para ser uma área de escravos produzindo para Portugal e uma área direcionada pelo cristianismo, né? Mesmo que um cristianismo contraditório,
né, que fosse daquele período, e a gente nunca se libertou disso. O pensamento religioso, inclusive, é o pensamento que precisa ser abastecido pelo governo, porque é o mesmo pensamento que levou esse governo ao poder, junto com várias estruturas que levaram, junto com o antipetismo, junto com a corrupção que estava acontecendo, junto com vários processos, o discurso religioso e a desgraça polissêmica, né, do nosso presidente ter o nome Messias. Porque são gente, algum estudo vai sair no futuro tentando fazer um link, porque para algumas pessoas exaltam isso. Eu já vi exaltando o meu presidente é Messias, né? E porque o nosso país, ele é um país que nunca abandonou o messianismo, o messianismo político, além do religioso, né? Que vem desde lá do Dom Sebastião, que morre em Portugal, e fico esperando ele por 300 anos voltar. Depois o Getúlio Vargas, que cria uma figura. O próprio Lula, ele tem parcela de culpa, né, por se colocar como o herói da nação, e surgiu o lulismo. Os meus amigos petistas vão me criticar por conta disso, mas o lulismo é um fenômeno que está aí quase tanto quanto o bolsonarismo. Só que o lulismo, ele não concordava com a política, concordei com algumas ações, tipo com o investimento em universidade, investimento em educação, né? Mas que o fenômeno político ele é semelhante, e cada um abastece o seu fenômeno político do jeito que pode. O governo atual ele sabe que tem uma base forte em setores conservadores religiosos. Então vamos colocar um discurso religioso. E aí vai o Milton Ribeiro, o ministro da Educação, e fala, dentro de um prisma religioso, que nas universidades se ensina sexo, né? Porque daí é uma forma de desqualificar a universidade pública, ao passo que se abastece aquele público. E é isso que é o difícil de se livrar. Porque a gente tem, eu vou pegar um dado aqui, ó, conforme o Banco Mundial, uma pesquisa de 2018, nós estamos 260 anos atrás dos países desenvolvidos em níveis educacionais. E isso explica um pouco essa questão, né, que o professor Felipe falava antes, das pessoas não conseguirem entender as coisas. Nós somos defasados de forma educacional, nós somos exageradamente religiosos e messiânicos, nós somos pós-escravistas ainda, nunca conseguimos nos libertar daquela coisa, tem que ter alguém para nos servir, tem que ter alguém para nos obedecer, né? E a gente não aceita que as pessoas mais pobres ascendam, né, cresçam, né? E a gente vive num país pós-colonial, tudo que é de fora é lindo, tudo que é daqui é ruim. Então, eu acho que vai mais uns 500 anos. Por isso que eu falei, em 2010 eu tinha esperança que não ia demorar tanto. Agora eu estou achando que vai mais uns 500 anos para a gente conseguir arrumar essa casa toda aí. Só fazendo um adendo a essa sua frase, Bussunda, tudo que é de fora é melhor do que tudo que é daqui, né? Eu vi esses dias um artigo que falava o seguinte, para você fazer um curso de pós-graduação, agora eu não vou lembrar qual universidade, eu acho que é Cambridge, precisava ter fluência em uma língua, né? Além do inglês. E para fazer doutorado na USP, 3. Fluência em 3 idiomas. Ué, como assim? Como assim? Me explica essa balbúrdia em São Paulo. O que eles estão fazendo? Entende? Então são coisas que é difícil, cara, de tentar o mínimo de racionalidade nesse processo. Professor Felipe Miller, os últimos minutos deste programa são do senhor. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado, Bussunda, por esses momentos. Primeiro, de conversar com pessoas, né? Eu fico aqui, eu só converso com as minhas mulheres, né? Porque tem minha esposa e minhas 2 filhas, daí a gente fica conversando só com minhas mulheres, é um pouquinho mais difícil. Então, conversar com o gênero masculino também é bom às vezes. Eu nem posso mais fugir para o meu mecânico consertar meu Jeep, porque não dá para sair. Então, muito obrigado por esse momento aí de conversar um pouquinho. E falar, lembrar as coisas boas é sempre interessante. Então, obrigado por poder lembrar desses momentos legais. E com certeza, poder deixar um legado é sempre bom. Eu acho que essas coisas que a gente fez e primeiro tem que sempre agradecer, que o Arnaldo viu que não se faz um
um processo desse sem uma baita equipe. Então, assim, ó, desde do motorista que andava comigo, o Serjão, até os caras que faziam os concursos mais altos doutores, todos eles tiveram uma parcela de importância em todo esse processo enorme. Então, assim, foi um processo onde todos assumiram essa expansão e foi um trabalho coletivo espetacular da universidade. Então, foi uma coisa onde funcionou porque todos assumiram isso como um trabalho coletivo. E a confiança que foi me dada em liderar esse processo, desde o professor Lima, que eu era vice-reitor, ele me deu a coordenação do processo, depois que eu assumi a reitoria, continuamos com esse processo de expansão. Foi uma alegria muito grande ver isso consolidado e andar pelos 5 campos da Unipampa que passaram pela gente, mais Frederico, Palmeira, Cachoeira, hoje Silveira Martins a gente perdeu, mas é um campus que a gente implantou, e a própria expansão em Santa Maria nós construímos, eu acho que ao todo, mais de 100 mil metros quadrados de obra. É um legado que foi espetacular, assim. Então, como eu digo, a gente não faz para se sentir reconhecido, mas andar no campus e ver que a gente construiu um teatro, que a gente construiu prédios para todos os cursos da universidade. Hoje o campus integra toda a universidade. Não tem mais nenhum curso da universidade em Santa Maria que está fora do campus. Ou seja, todas as coisas que a gente sonhava dentro da universidade, a gente conseguiu realizar. Claro que não dentro do nosso mandato, mas hoje as coisas estão lá. Então isso é muito legal, né? Santa Maria contar com teatro, todas as formaturas hoje podem ser realizadas dentro da universidade, né? Não existe mais aquela situação de eu não tenho dinheiro para realizar minha formatura porque eu não posso alugar um teatro, eu não posso alugar isso, eu não posso alugar isso. Não, se você não tem dinheiro para contratar uma empresa para realizar sua formatura, tá, mas o local para fazer sua formatura existe. Então, todas aquelas coisas que a gente sonhava em ter dentro da instituição, eu acho que estão colocadas aí. E acho que essa falta essa depressão coletiva, eu compactuo também, Bussunda. Eu já tive muito mais otimista, mas ao mesmo tempo a gente passou por essa fase também dentro do governo Fernando Henrique, com o Paulo Renato como ministro. A gente teve essa situação, tanto é que houve um grande êxodo dos cérebros brasileiros naquela época. Foi uma aposentadoria coletiva, a mesma forma que está acontecendo hoje. Talvez não demore 500 anos, talvez a gente consiga reverter isso. O Brasil, a gente não tá vendo nenhuma liderança em nível nacional surgir, nenhuma mente que a gente possa dizer, aquele ali eu poderia confiar, aquele ali eu poderia passar a dialogar de uma forma mais interessante, né? No Congresso não tem ninguém que está fazendo um trabalho bonito, né? Aquela menina que estava começando a fazer coisas boas na reforma da Previdência, para mim já se perdeu. Então, assim, coisas que... Era Tabata, né, o nome, né? Eu já nem guardo mais, porque para mim já foi pro saco. Então, assim, coisas que estão realmente... Está muito difícil a política, porque os políticos estão muito difíceis, né? Não adianta soltar uma bomba, porque a nossa educação está muito difícil, as pessoas falam muito da corrupção, etc, etc, mas o comportamento corrupto está muito complicado. Eu tento ensinar para minhas filhas, eu digo, olha, a gente fala muito, corrupção no Brasil, mas aí eu sempre pergunto assim, eu digo, olha, as pessoas falam muito de corrupção, etc, mas assim, faz um exercício e vê, se você vai num bar e a conta vem errada, se for uma conta que venha a mais, com certeza você vai reclamar, você vai dizer, olha, você errou na minha conta aqui, faz favor, acerta e me traga a conta correta. Agora, se vier uma conta a menos,
muito provavelmente você vai pagar, vai sair rapidinho, né? E vai dizer, bah, que legal que veio a conta a menos, e ainda vai dizer para o seu colega que saiu ganhando vantagem porque pagou a menos no bar. Ou seja, enquanto nós não tivermos não mudarmos essa mentalidade do dia a dia e sermos honestos em todos os nossos atos, talvez a gente nunca consiga daí mudar o nosso país. Porque nesses pequenos atos que a gente começa a mostrar honestidade, a gente começa a poder cobrar de todos os nossos pares que eles tenham comportamentos honestos. Eu acho que esse é um ponto em que a gente precisa ser honesto no nosso dia a dia. E é isso que eu cobro sempre de todos os meus pares. Sejam honestos nos seus dias a dias. E não só cobrando dos outros um comportamento que você não faz. Muitíssimo obrigado, professor Felipe Miller, por bater esse papo conosco aqui no Não Bati o Martelo, essa edição número 8. E a gente tentou entender um pouquinho aí dos rumos da educação pública no Brasil, todas as desorientações que a gente percebe no momento atual. Bussunda, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, até a semana que vem. E para você que veio até o final deste episódio, seja no videocast ou no Spotify ali na versão podcast, muitíssimo obrigado, compartilhe assim que possível, para que a gente mantenha convidando boas pessoas para bons papos no Não Bati o Martelo. Senhores, muito obrigado e até a próxima.